Olá, galera. Estamos iniciando mais um período letivo, terceiro bimestre, né? Espero que vocês tenham tido boas férias. E a nossa primeira aula será mais uma vez o projeto Jovem de Futuro. É sobre o conteúdo de frações que a gente já tinha visto antes. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre as operações aritméticas com frações, certo? E que operações são essas? A gente vai começar só pelo básico: adição e subtração. Então vamos lá. Vamos começar e vamos analisar, certo? Essas ideias a partir de situação problema. Então, a primeira situação problema, a gente tem a seguinte coisa. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 3/10 da barra e Bruno comeu 5/10 da barra. Que fração da barra os dois comeram juntos? Como a gente estava vendo antigamente, a gente vai analisar primeiramente também para facilitar a visualização a fração da maneira geométrica, certo? Então vamos lá. Como é 3/10 e 5/10, a gente tem que uma barra, como está aqui, ela foi dividida em 10 pedaços. Se você for contar, vai ter 10 quadradinhos e dessas 10, 3 foi 3 pedaços Alex comeu. Então essa parte aqui de vermelho marcada representa a quantidade que Alex comeu. De igual modo, Bruno ele comeu só que 5 pedaços. Então esses 5 quadrados amarelos representam os 5 pedaços que Bruno comeu, certo? Como os dois comeram juntos, eu tenho que somar essa parte aqui do Bruno, junto com essa parte aqui do Alex. Então, se eu somar, é só sobrepor. Ao sobrepor, eu tenho o quê? 3 com mais 5, 8 quadrados marcados. Então, 3/10 mais 5/10, né, como são 8 quadrados marcados, o 8 vai para o numerador e a parte do denominador é a quantidade total de partes que um inteiro foi dividido, no caso a barra. A barra foi dividida em 10 pedaços, fica 8/10. Então, geometricamente, a gente tem o quê? Que 3/10 mais 5/10 dá 8/10. Partindo dessa ideia, de modo geral, a gente chega à seguinte conclusão. Que conclusão é essa? Quando eu tenho uma adição de frações com o mesmo denominador, perceba, denominador 10, o que é que acontece? A soma de duas frações que têm o mesmo denominador é a fração cujo numerador é a soma dos numeradores das duas frações e cujo denominador é o denominador comum das duas frações. Ou seja, entre outras palavras, soma o numerador, 3 mais 5, 8, e repete o denominador comum aqui, ó. Como é 10, só repete o 10. Então, 8/10, certo? Agora, situação problema 2. Vamos analisar agora uma outra ideia. Que ideia será essa? Diz assim: os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex e Bruno comeram juntos 7/9 da barra. Então, a barra foi dividida em 9 pedaços e os dois juntos comeram 7/9. Se 4/9 é a fração da barra comida por Alex, que fração corresponde à parte comida por Bruno? Então, ele quer saber qual foi a parte que o Bruno comeu. Mais uma vez, vamos analisar de maneira geométrica, certo? Para ver se facilita. Aqui a barra, o inteiro, que foi dividido em 9 pedaços. Esses 7/9 representam o quê? O que Alex e Bruno comeram juntos. Então, essa parte vermelha foi o que os dois comeram juntos. Na questão diz o quê? Que 4/9 da barra foi comida por Alex. Então, essa parte aqui amarela representa o quanto Alex comeu, certo? Então, que parte Bruno comeu? É só subtrair. No caso, a gente vai trabalhar a subtração. Se eu tenho essa parte aqui, se eu subtrair, sobrepondo aqui, vai sobrar somente quanto? Se eu subtrair, essa parte amarela aqui, vai cortar esses 4 quadrados, que agora ficaram branco, sobraram somente 3 quadrados marcados. Então, como tem somente 3 quadrados marcados, de um total de 9, o resultado final é 3/9. Ou seja, 7/9 menos 4/9 é igual a 3/9, certo? Lembrando que esse 3/9 ele pode ser simplificado. Como assim?
Esse 3 nonos, se eu dividir o numerador e o denominador, como a gente já viu, frações equivalentes, e transformar ela da forma irredutível, que é pegar o numerador e o denominador, dividir pelo mesmo número, eu transformo ele em um terço, certo? Então, esse 3 nonos pode representar um terço, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Pegando essa barra aqui, ó, que está dividida em 9 pedaços, essa mesma barra idêntica, se eu dividir ela em 3 pedaços, você pode perceber, ó, que é a mesma representação, ó, que essa parte aqui vermelha destacada, ó, é igual, é equivalente. Portanto, 3 nonos é a mesma coisa aqui que um terço, certo? Como é que eu transformo, Hugo? Daqui para cá é apenas dividindo. Eu divido o 3 por 3, como é um número ímpar. Não dá por 2, eu vou testar para o próximo número menor ímpar que tem, certo? Já que 2 não dá. Então, qual é o menor número ímpar depois do 2? 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 é o próprio 3, certo? Então, que conclusão eu chego, certo? Baseado aqui de um modo geral, baseado nessa ideia aqui, ó. Subtração de frações com o mesmo denominador, a diferença entre duas frações que têm o mesmo denominador é a fração cujo numerador é a diferença entre os numeradores, ou seja, o numerador eu vou subtrair, e cujo denominador é, que é a parte de baixo, lembrando o denominador é a parte de baixo, o denominador comum das duas frações, certo? Como a gente já viu aqui, ó, é só subtrair em cima, 7 menos 4, 3, e repete o denominador comum, a parte de baixo, 9. Então, por isso que é 3 nonos, simplificando, fica um terço, como eu mostrei aqui, ó. Beleza?